Olá, comunidade Moriá, sigamos a leitura do chamado para um ministério de Charles Spurgeon. Terceiro vídeo, o livro de Atas da Igreja de Hornsby. Contei o seguinte registro, vamos aqui a breve relato do chamamento de Robert Hall Jr. para a obra do ministério pela Igreja de Hornsby, 13 de agosto, ou Hornsby, 13 de agosto de 1780. O referido Robert Hall nasceu em Hornsby no dia 2 de maio de 1764. Desde pequeno foi não somente sério e dado à oração em secreto, antes mesmo de poder falar com clareza, mas também foi sempre totalmente inclinado à obra do ministério. Começou a compor hinos antes de completar 7 anos de idade, e neles revelou sinais de piedade, de pensamento profundo e de gênio. Entre 8 e 9 anos fez vários hinos que foram admirados por muitos, um dos quais foi publicado na revista do Evangelho, Gospel Magazine, aproximadamente na mesma época. Escreveu expondo os seus pensamentos sobre vários assuntos religiosos e sobre porções seletas das Escrituras. Tinha também intensa propensão para os estudos e fez tanto progresso que o mestre-escola provinciano de quem ele era aluno não pôde instruí-lo mais. Então foi enviado à escola-internato de Northampton, ficando aos cuidados do reverendo John Ryland, onde passou cerca de 1 ano e meio e alcançou grande progresso em latim e grego. Em outubro de 1778, foi para a Academia de Bristol, sob os cuidados do reverendo Evans, e em 13 de agosto de 1780 foi comissionado ao ministério por esta igreja, estando ele com 16 anos e 3 meses de idade. A maneira pela qual a igreja chegou a ficar satisfeita com a capacidade dele para a grande obra foi por ter ele pregado, quando lhe tocou a vez, nas reuniões de conferências sobre várias porções das Escrituras, nas quais e na oração havia participado por quase 4 anos antes. E, quando em casa, tendo pregado a pedido dos irmãos, muitas vezes nas manhãs do dia do Senhor, para grande satisfação deles. Portanto, eles pediram calorosamente e unânimes que ele fosse solenemente separado para o serviço da comunidade. Com efeito, no dia acima referido, ele foi examinado por seu pai perante a igreja quanto à sua inclinação, seus motivos e seus fins em vista, com referência ao ministério, sendo-lhe mostrado igualmente o desejo de que ele fizesse uma declaração dos seus sentimentos religiosos. Tendo-se feito tudo para a inteira satisfação da igreja, consagraram-no, pois, levantando as mãos direitas e com oração solene. Depois o seu pai fez-lhe um discurso baseado em 2 Timóteos, capítulo 2, verso 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sendo-lhe assim confiada a obra ministerial, pregou de tarde sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8, que o Senhor o abençoe e lhe conceda grande sucesso. Acaba a ata. Considerável importância deve ser dada ao julgamento feito por homens e mulheres que vivem perto de Deus, e na maioria dos casos o seu veredito não será errôneo. Contudo, este recurso não é final nem infalível e deve ser avaliado somente em proporção à inteligência e à piedade das pessoas consultadas. Lembro-me bem do empenho com que uma piedosa matrona cristã me dissuadiu de pregar. Esforcei-me para avaliar a importância da opinião dela com simplicidade e paciência. Opinião essa que é sobrepujada, porém, pelo julgamento emitido por pessoas de maior experiência. Os jovens
Em dúvida, devem fazer-se acompanhar dos seus mais sábios amigos quando vão à igreja rural ou ao salão de cultos da vila e tentam transmitir a palavra. Já notei, e o meu amigo Rogers observou a mesma coisa, que vocês, cavalheiros, estudantes, como corpo estudantil, no julgamento que fazem um dos outros, raramente erram, se é que erram alguma vez. Raramente houve um caso, tomada a instituição de modo global, em que a opinião geral da escola toda sobre um irmão foi errada. Os homens não são tão incapazes de formar opinião uns dos outros como às vezes se pensa. Reunindo-se como fazem em classe, nas reuniões de oração, nas conversas e nas várias atividades religiosas, vocês se avaliam uns aos outros, e o prudente não se apressará a desprezar o veredito da casa. Este ponto não estará completo se eu não acrescentar que a simples capacidade para edificar, a aptidão para ensinar não bastam. São necessários outros talentos para completar a personalidade do pastor. Critério sadio e sólida experiência devem instruí-lo. Maneiras gentis e qualidades amáveis devem governá-lo. Firmeza e coragem devem ser manifestas e não devem faltar ternura e simpatia. Os dons administrativos para governar bem são condições tão necessárias como os dons instrutivos para ensinar bem. Vocês devem ser aptos para dirigir, devem estar preparados para aguentar e devem ser capazes de perseverar. Quanto à graça, vocês devem estar cabeça e ombros acima do restante do povo, capazes de ser seu pai e seu conselheiro. Leiam cuidadosamente as qualificações do bispo registrada em 1 Timóteo, capítulo 3, de 2 a 7 e Tito 1, de 6 a 9. Se esses dons e graças não estiverem em vocês e com abundância, é possível que tenham bom êxito como evangelistas, mas como pastores não terão nenhum valor. Ainda para provar a vocação de alguém depois de exercitar um pouco os seus dons, como já lhes falei, é preciso que o aspirante veja realizar-se certo número de conversões sob os seus esforços, ou poderá concluir que cometeu um engano e daí poderá retornar pelo melhor caminho que puder encontrar. Não se espera que no primeiro e mesmo no 20º esforço em público sejamos premiados com sucesso, e pode ocorrer que um homem tenha uma vida inteira de provação se sentir chamado para tanto, mas a mim me parece que quando alguém for separado para o ministério, seu comissionamento estará sem selos enquanto almas não forem ganhas por sua instrumentalidade para o conhecimento de Jesus. Como obreiro, deve continuar trabalhando, quer tenha sucesso, quer não, mas como ministro, não pode ter certeza da sua vocação enquanto não houver resultados patentes. Como o meu coração pulou de alegria quando ouvi as novas da primeira conversão que se deu por meu intermédio. Nunca pude ficar satisfeito com o templo cheio e com as bondosas expressões de amigos. Ansiava por ouvir de corações quebrantados, de lágrimas correndo dos olhos dos penitentes. Muito me regozijei como alguém que acha grande presa, devido a uma pobre mulher de operário ter confessado que sentira a culpa de seu pecado e encontrar o Salvador com a minha dissertação de domingo à tarde. Tenho agora na retina a cabana em que ela morava. Creiam-me, sempre me parece pitoresca. Lembro-me bem da sua recepção na igreja, da sua morte e da sua partida para o lar celestial. Ela foi o primeiro selo do meu ministério e posso garantir-lhes selo, na verdade, muito precioso. Mãe nenhuma jamais ficou mais cheia de felicidade com o nascimento do seu primogênito.
Na ocasião, eu poderia ter entoado o cântico de Maria, pois a minha alma engrandeceu o Senhor por ter se lembrado de mim em minha baixeza e ter me dado a grande honra de fazer um trabalho pelo qual todas as gerações me chamariam bem-aventurado, pois assim avaliei a conversão de uma alma. É preciso que haja um certo número de conversões em seus trabalhos ocasionais antes de poderem acreditar que a pregação deve constituir a carreira da sua existência toda. Recordem as palavras do Senhor mediante o profeta Jeremias, são muito pertinentes ao ponto de que estamos tratando e deveriam alarmar todos os pregadores infrutíferos. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, e todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias 23, 21 e 22. Para mim, é uma maravilha ver como há homens que continuam tranquilos a obra da pregação anos após anos sem conversões. Não têm eles entranhas de compaixão pelos outros? Não têm senso de responsabilidade por si mesmos? Ousam eles, por uma falsa representação da soberania divina, lançar a culpa sobre o seu Senhor? Ou acreditam eles que Paulo planta, Apolo rega e Deus não dá crescimento? Inúteis são os seus talentos, a sua filosofia, a sua retórica e até a sua ortodoxia, sem os sinais que devem seguir-se. Como são enviados de Deus os que não trazem homens a Deus? Profetas cujas palavras são vazias de poder, semeadores cuja semente fornecem todos os pecadores que não pegam peixes, soldados que não ferem, são homens de Deus estes? Certamente melhor seria trabalhar como lixeiro ou limpador de chaminé do que ficar no ministério como uma árvore completamente estéril. A ocupação mais simples confere algum benefício à humanidade, mas o infeliz que ocupa um púlpito e nunca glorifica o seu Deus com conversões é um vazio, uma nódoa, uma feiura, uma injúria. Não vale o sal que come, muito menos o pão. E se escreve aos jornais para queixar-se da pequenez do seu salário, sua consciência, se é que tem alguma, bem poderia replicar: e o que o Senhor ganha não merece. Tempos de seca podem ocorrer, e anos de escassez podem consumir os prévios anos de produtividade, mas ainda assim haverá um fruto geral e fruto para a glória de Deus. Nesse meio tempo, a esterilidade transitória encherá a alma de indizível angústia. Irmãos, se o Senhor não lhe der zelo pelas almas, agarrem-se às pedras de bater sola ou a colher de pedreiro, mas evitem o púlpito com a mesma resolução com que valorizam a sua paz de coração e a sua salvação futura. Contudo, é preciso ir um passo além disso tudo em nossa pesquisa. A vontade do Senhor, referente aos pastores, é conhecida mediante o piedoso julgamento da sua igreja. É necessário, como prova da sua vocação, que a sua pregação seja aceitável ao povo de Deus. Deus normalmente abre as portas da elocução para aqueles que ele chama para falar em seu nome. A impaciência forçaria a abertura da porta, ou a poria abaixo, mas a fé espera no Senhor, e na ocasião devida ela recebe o prêmio da oportunidade. Quando esta chega, vem o nosso julgamento, levantando-nos para pregar, o nosso espírito será julgado pela Assembleia, e se formos condenados, ou se, como regra geral,
a igreja não for edificada, não se pode contestar a conclusão de que não fomos enviados por Deus. Os sinais e marcas do verdadeiro bispo estão registradas na palavra para a orientação da igreja. E se ao seguir essa orientação, os irmãos não virem em nós as qualidades requeridas e não nos elegerem para o ofício, ficará bastante claro que, por melhor que possamos evangelizar, o ofício de pastor não é para nós. Nem todas as igrejas são sábias, e nem todas julgam no poder do Espírito Santo, mas muitas julgam segundo a carne. Apesar disso, estaria mais pronto para aceitar a opinião de um grupo do povo do Senhor do que a minha própria opinião sobre um assunto tão pessoal como os dos meus dons e graças. Acabamos aqui a leitura desse vídeo. Já estamos quase chegando ao final de O Chamado para o Ministério de Charles Spurgeon. Carlos Bosch, Comunidade Moriá, onde a fé encontra propósito.